das águas. É necessário se observar o princípio, aonde estava a origem, no manancial. E diz a Bíblia: assim diz o Senhor. A fórmula da bênção, a regra áurea, está na submissão a Deus. Assim diz o Senhor: sararei estas águas, não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Quando lemos a vida do profeta Elias, e quando ele se esconde, lá no capítulo 17 do primeiro livro dos Reis, ele vai para o ribeiro de Querite, que está diante do rio Jordão. Uma das lições impressionantes do profeta Elias está no versículo de número 5. Chama-se isto dependência de Deus. Diz o texto: foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor. Temos que estar em conformidade com a vontade de Deus. Temos que estar submisso à dependência de Deus. Eu me recordo um pouco da época do meu pai, que muitos irmãos aqui o conheceram, pastor Severino Soares, lá na Bahia. Eu, obreiro muito novo, ainda adolescente, papai nos contava que na sua época, quando eles tinham que ir para o campo para se tornarem obreiros, eles precisavam se deixar tudo quanto possuía, ficar desprovido até de bens. E eu ficava assim preocupado. Por que essa situação? O porquê eles tinham que abrir mão para ir ao campo para ser obreiro? E eu comecei a observar ao longo dos anos como obreiro, que quando deixamos algo para trás, como Pedro deixou as redes, e quando precisou foi em busca delas, a Bíblia diz que aquele que lança mão ao arado não pode olhar para trás. Você tem que ir para frente. Mas a situação está difícil. As situações hoje são complexas. Não são como antigamente, não. Hoje é bem melhor ainda. A situação é bem melhor. O que é preciso é depender de Deus. O seu sucesso, o seu êxito está na dependência de Deus. Faça conforme a palavra de Deus. Nesta manhã, Deus está olhando aqui para quem quer ser dependente dEle. Quem precisa de mim? Quem necessita de mim? Quem é carente de mim? Quem é o pedinte, como falamos, o maltrapilho, o pobre de espírito? É este que eu quero levantar. É este que eu quero fazê-lo crescer nesta geração. Tomando a personagem de um outro homem, falamos de Paulo, vamos falar de Moisés, que também teve 3 fases na sua vida. Na primeira fase dos seus 40 anos, porque Moisés teve 3 etapas de 40 anos. Na primeira fase, Moisés pensava que era tudo. Era filho da filha de Faraó, dotado da maior cultura da civilização antiga egípcia. Eu diria que Moisés naquela época era um PhD, um pós-doutor, foi formado com informações técnicas, com posições profissionais de médico, de astrônomo, de científico. Aliás,
por que não dizer do título que ele ostentava e possuía no palácio, na linhagem faraônica, no Egito? Mas Moisés pensava que era tudo. Quando houve aquele conflito com alguém que perseguia o povo de sua origem, logo houve uma atitude forte de Moisés, e agora Moisés vai para um outro estágio. Moisés vai para uma outra fase. Às vezes não entendemos como Deus age, como Deus trabalha em nossa vida. Deus agora leva Moisés lá para o Horebe, lá para o deserto. Aquele Moisés que era cercado de assistentes lá no palácio, aquele Moisés que tinha toda a forma de assistência lá no palácio, agora vai para o sol causticante do deserto, vai cuidar de ovelhas do seu sogro Jetro, e agora ter experiências diferentes nos seus 40 anos no deserto. Você está vivendo uma fase hoje e não compreende por que está vivendo. É Deus agindo, é Deus trabalhando na sua vida. Você está lá no deserto, escondido entre as sarças, as árvores diferentes que é própria de terras áridas, mas Deus contemplava Moisés lá no deserto, nos seus 40 anos. Eu imagino que pareciam anos que não acabavam mais, e de repente Moisés chega à última fase, e antes de partir para a terceira fase, ao final da segunda fase dos seus 40 anos, Moisés entende que não era nada. Ele, acho que esqueceu, não sei se houve uma amnésia, ele esqueceu até de tudo quanto ele aprendeu lá no palácio com mestres, doutores, seus instruidores e ensinadores. Sabe por quê? Porque quando Deus aparece a Moisés através de uma sarça ardente que era comum no deserto, e Deus começa a falar com Moisés, Moisés agora diz: Senhor, quem sou eu? Eu nem sei falar. Aí Deus diz: agora este obreiro, este cooperador está chegando no ponto. Aleluia! Você aprende, você amadurece. São as provações, desalentos e sofrimentos da carreira. Nunca